tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Como é de praxe, sempre no início da aula eu peço que você copie o cabeçalho que eu anoto ali no quadro. Vamos lá então? Coloque aí o seu caderno, o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 25 de maio, segunda-feira, o conteúdo que nós estudaremos, que é a transitividade verbal, e a habilidade que você desenvolverá, que é compreender a transitividade verbal, observando a relação semântica e sintática entre os verbos e complementos, ok? O primeiro momento, a primeira etapa dos seus estudos é realizar a meditação. Então, caso você não tenha feito a sua meditação, coloque uma pausa na videoaula, faça a sua meditação e depois retome os estudos, ok? Eu farei explicação do conteúdo, nós juntos faremos alguns exercícios e eu deixarei uma atividade para que você realize, ok? Bom, você recebeu junto com a videoaula um link que vai direcioná-lo à leitura de um texto. É um conto chamado O Retrato Oval, do escritor Edgar Allan Poe. Então, a sua tarefa consiste em, primeiramente, fazer a leitura desse conto, certo? Bom, abra o link, coloque uma pausa nessa videoaula, faça a sua leitura e depois retorne para que nós possamos dar sequência aos estudos, ok? Vamos lá então? Bom, antes de nós fazermos a leitura do texto que você leu, nós vamos analisar uma tirinha. Você também recebeu essa tirinha, então acompanhe comigo a leitura, por favor. Nessa tirinha, composta aí por 3 quadrinhos, há 2 personagens, uma garota e um garoto. O garoto está ali sentado, fazendo a leitura de um livro, e a garota conversa com ele e diz o seguinte: você não é como os outros meninos vikings. Você é gentil, educado, polido, mas gosto de você assim mesmo. Bom, a primeira questão é a seguinte: que características os meninos vikings parecem ter geralmente? Analise o contexto, coloque uma pausa se for necessário para que você tenha tempo de elaborar a sua resposta, ok? Bom, geralmente os meninos vikings parecem ser rudes e mal educados, ok? Vamos para a próxima questão? Qual a função do verbo ser nos 2 primeiros quadrinhos? Analise o verbo ser. Ele está ali flexionado na terceira pessoa do singular. Aparece ali na forma é. Analise e me diga qual é a função dele nesses 2 primeiros quadrinhos. Muito bem. A função dele é de ligar o sujeito às suas características. Ok? Bom, agora observe o verbo gostar. Que palavras completam o sentido dele? Observe ali no terceiro quadrinho para poder elaborar a resposta. As palavras, então, que completam o sentido do verbo gostar são de você. Ok? Bom, os verbos têm funções diferentes dentro das orações. Em algumas situações, eles ligam características ao sujeito, em outras eles expressam ações e podem precisar de complemento ou não. Na tira, nós vimos que o verbo ser é um verbo de ligação e o verbo gostar é um verbo transitivo. O fato de determinados verbos precisarem de um substantivo ou um pronome que o siga determina então a transitividade desse verbo. Verbos que exigem a presença de um complemento para sua ação são chamados de verbos transitivos, ao passo que verbos que não necessitam de complemento recebem então o nome de intransitivos. Então, para que você possa ir sistematizando aí mentalmente essas informações, verbo que precisa de complemento é chamado de verbo transitivo, e verbo que não precisa de complemento é chamado de verbo intransitivo, certo? Agora, nós vamos fazer a leitura de um trecho do conto que você fez a leitura agora há pouco. Acompanhe comigo então a leitura dele. Leia este trecho do texto O Retrato Oval. Por muito tempo eu li, e concentrado, absorto, eu contemplava. As horas passaram céleres e agradáveis, até que a meia-noite escura se instaurou.
A posição do candelabro aborrecia-me, e preferindo fazer um esforço a importunar meu criado, que dormia, estiquei o braço e ajustei-o de modo a obter mais luz sobre o livro. Perceba que dentro desse trecho existem alguns verbos que estão destacados e nós faremos a análise deles, ok? A primeira questão é a seguinte: identifique entre os verbos destacados aqueles que são intransitivos, aqueles que não precisam de complemento. Analise, elabore sua resposta, ok? Bom, o verbo intransitivo é o verbo que apresenta sentido completo, isso é, ele não precisa de complementos verbais. E desse trecho lido, nós podemos destacar então 3 verbos que são intransitivos. São os verbos li, o verbo contemplava e o verbo dormia. Pode perceber que eles não têm complemento, porque eles não precisam, eles já são completos de sentido. Bom, a próxima questão. Aponte entre os verbos destacados os que são transitivos e classifique-os em transitivo direto e transitivo indireto, indicando seus objetos. Bom, ele pede para que você faça várias coisas, né? Pede para que você identifique os verbos que são transitivos, que você classifique como transitivo direto ou transitivo indireto, e indique também os objetos desses verbos. Bom, o verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado então por complemento. Por exemplo, quem sente, sente alguma coisa. Ou quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo ele transita, isto é, ele segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir um sentido completo. Então o verbo ele não tem um sentido sozinho, ele precisa de um complemento, ok? Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, porque não tem sentido completo. O nome que esse complemento verbal recebe é de objeto. Então o complemento recebe o nome de objeto, certo? O verbo transitivo ele pode ser classificado de 3 formas. Ele pode ser classificado como verbo transitivo direto, ou seja, é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Então, entre o verbo e o complemento não existe uma preposição, ok? O verbo pode ser classificado como transitivo indireto. E aí, nesse caso, entre o verbo e o complemento existe uma preposição, ok? Então a preposição une o verbo ao seu complemento. E aí nesse caso eu tenho um verbo que é transitivo indireto. E existe também uma classificação que é de verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? Então é quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo, ou seja, ele exige 2 complementos. Um sem preposição e o outro com preposição obrigatória. O complemento terá então um objeto que é direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Ok? Tendo essas informações, vamos à resposta então? Vamos lá. Nós vamos classificar então os verbos como sendo transitivo direto ou transitivo indireto e vamos também mencionar qual é o objeto, qual é o complemento desse verbo se ele tem. Ok? Bom. Como verbo transitivo direto, nós vamos classificar alguns deles, ok? O primeiro verbo, então, seria importunar. Importunar quem? Meu criado. Então, meu criado completa o sentido do verbo importunar, ok? Outro verbo que precisa de um complemento, que também é transitivo direto, é o verbo esticar. Então, perceba que ele esticou o quê? Esticou o braço. O braço, então, funciona como complemento do verbo. Então perceba que esse objeto também, assim como o verbo anterior, não tem preposição, por isso é um objeto direto. Temos também o verbo ajustar, que ali aparece ajustei-o. O ele se refere ali ao candelabro, ele é um elemento coesivo, né? Então ele retoma um termo que já foi citado anteriormente, não é? Então o funciona como objeto direto. E tem também mais um, que é o verbo obter. Obter o quê? Mais luz sobre o livro. Então perceba que aqui, em todos esses verbos que eu citei ali, o verbo
importunar, esticar, ajustar e obter, todos eles são verbos transitivos porque vão até o seu objeto sem auxílio de uma preposição, ok? Eles vão diretamente até o verbo. E eu tenho ali também a presença de verbos que funcionam como verbo intransitivo, ou seja, há a presença de uma preposição. A preposição ela pode estar explícita ou implícita. Nós vamos verificar nesse caso que ela está implícita, que é o caso do verbo aborrecer, né? Aborrecia-me. Esse me, ele equivale a dizer o a mim. O a, então, funciona como uma preposição, ok? Bom, então, nós precisamos refletir, então, para compreender melhor o que nós estudamos até agora, né? Então, os verbos ali, importunar e esticar, eles são transitivos, pois precisam de complemento para se integrar, para ter o sentido integrado, certo? A expressão que é meu criado completa o sentido do verbo importunar, como nós vimos aqui, sem auxílio, então, de uma preposição. E o termo me, que é um pronome, ele completa o sentido do verbo aborrecer. Então, aparece ali, na verdade, né, uma preposição que está implícita, que equivale a dizer o a mim, como eu mencionei, né? Você vai perceber que tem um outro verbo ali, que não está destacado, mas que nós precisamos refletir sobre ele. Ali diz, as horas passaram céleres e agradáveis. O verbo passar aqui nesse caso, ele atua como um verbo de ligação que une o sujeito às horas às características, ok? Então, quais são as características? Céleres e agradáveis, ok? Muito bem. Você recebeu aí, junto com essas questões, um pequeno texto trazendo algumas informações sobre o que nós conversamos ali sobre a transitividade dos verbos. Eu quero que você copie, por favor, esse trecho que eu enviei para que você possa sistematizar o conteúdo e recorrer a ele quando for necessário, ok? Então copie no seu caderno que aparece ali em seguida, onde eu menciono os verbos transitivos necessitam de complemento para completar-lhe o sentido. Okay? Então copie, por favor, o que segue dali em diante, tá ok? Um grande abraço a você, ótimos estudos, uma boa semana e até a próxima videoaula. Um grande abraço!